Aula de ensino religioso. Tema: ensinamento da tradição escrita. O que faz com que um texto se torne sagrado? Quando isso acontece? E de que forma? Desde o início dos tempos, o homem sempre procurou se comunicar e registrar seu cotidiano, utilizando-se primeiramente dos desenhos. Vamos conhecer a função do texto sagrado escrito. Podemos dizer que os textos sagrados escritos têm a função de: letra A, registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante. Letra B, comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, pois, através dos textos sagrados, o divino se faz presente para o homem religioso e o grupo encontra orientações e ensinamentos. Letra C, atualizar a experiência original no tempo e espaço. Afinal, independente do período, o texto sagrado mantém a mesma estrutura sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação e ensinamentos religiosos. Letra D, certificar por meio de seus escritos as experiências religiosas do grupo em todos os tempos. A tradição escrita ou a Bíblia, que são produto, registro escrito da tradição oral pelos 4 evangelistas e outros escritores sagrados, sempre inspirados pelo Espírito Santo. É a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. Livros sagrados são um conjunto de textos que são considerados de inspiração divina ou recebidos diretamente de Deus. Também são muitas vezes referenciados como Sagradas Escrituras ou simplesmente Escrituras. Entre os mais antigos estão o Rigveda do hinduísmo, que terá sido redigido entre 1500 e 1300 a.C. Quando se fala do sagrado como símbolo, esse se faz presente nas várias tradições religiosas. Como vivemos em um estado laico, devemos trabalhar o sagrado dentro de uma ótica racional, considerando que faz parte da cultura de um povo. A tradição escrita ou a Bíblia, que são produto de registro escrito da tradição oral pelos 4 evangelistas e outros escritores sagrados, sempre inspirados pelo Espírito Santo. Santidade é, em geral, o estado de ser santo, percebido pelos religiosos como os indivíduos associados com o divino ou sagrados, considerados dignos de respeito e devoção espiritual, ou que inspiram temor ou reverência entre os crentes em um determinado conjunto de ideias espirituais. O Pentateuco são os 5 livros primeiros da Bíblia. São conhecidos como 5 livros de Moisés, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O livro sagrado dos judeus é a Torá, ou Pentateuco, revelado diretamente por Deus. As tradições religiosas orais e escritas são os textos que transmitem, conforme a fé dos seguidores, uma mensagem do transcendente, onde pela revelação cada forma de afirmar o transcendente faz conhecer aos seres humanos seus mistérios e sua vontade, dando origem às tradições. Tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discursos ou canções e podem tomar a forma, por exemplo, de contos
provérbios, baladas, canções ou cantigas. Diferentemente das três grandes religiões monoteístas ocidentais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a Umbanda e o Candomblé não possuem uma tradição escrita marcada por um livro sagrado como a Bíblia, a Torá e o Alcorão. O Candomblé não possui um livro sagrado. Seus ritos e o aprendizado religioso costuma-se dar de forma oral, passando dos mais velhos aos que estão se iniciando na religião. Existem, porém, vários livros dedicados a documentar sua liturgia, mas estes têm apenas caráter informativo e histórico, não são considerados sagrados. Livros sagrados são um conjunto de textos que são considerados de inspiração divina ou recebidos diretamente de Deus. Também são muitas vezes referenciados como Sagradas Escrituras ou simplesmente Escrituras. Entre os mais antigos estão o Rigveda do hinduísmo, que terá sido redigido entre 1500 e 1300 a.C. O budismo foi fundado na Índia em aproximadamente 528 a.C. pelo príncipe Siddhartha Gautama. O Buda, o iluminado, cuja existência estendeu-se aproximadamente de 563 a 483 a.C. Hoje em dia, a maior concentração de seguidores budistas localiza-se na região do leste asiático. Livro Tripitaka, sagrada para o budismo, escrito entre 500 a.C. e o início da era cristã, que escreveu discípulos de Buda no local chamado Índia. Explicamos a origem de 5 obras religiosas fundamentais em Pali, uma língua da Índia antiga, onde o budismo nasceu. Tripitaka significa 3 setas, numa referência às 3 partes do livro. O Vinaya, com as regras de conduta. O Sutta, que reúne os discursos de Buda, e o Abhidhamma, que é mais filosófico. Livros sagrados são um conjunto de textos que são considerados de inspiração divina ou recebidos diretamente de Deus. Também são muitas vezes referenciados como Sagradas Escrituras ou simplesmente Escrituras. Tradições orais são aquelas que não possuem livro sagrado, contos, provérbios, canções ou cânticos. Muitas vezes, religiões possuem textos sagrados. Entre os mais conhecidos estão as diversas Bíblias cristãs, o Alcorão islâmico, a Torá judaico, entre outros. Neste espaço, estamos reunindo informações entre os textos sagrados, orais e escritos das diferentes organizações religiosas. Para visualizar mais informações, acesse os títulos que estão organizados em ordem alfabética. Os textos sagrados são uma forma de expressar e disseminar os ensinamentos das diversas tradições ou manifestações religiosas. O budismo nada mais é do que uma filosofia, uma religião que é fundamentada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido popularmente apenas como Buda. O primeiro é Buda, considerado o mestre dessa religião, do budismo. A comunidade budista, chamada de Sangha, e os ensinamentos que os baseiam nas leis do universo. O Dhamma no budismo,
o termo sutra se refere de forma geral às escrituras canônicas, que são tratadas como registros dos ensinamentos orais de Buda, ou seja, de Siddhartha Gautama. Esses ensinamentos estão registrados na segunda parte do Tripitaka e são chamados de Sutra.